Olá, meus irmãos, como é que estamos? Tudo bem com vocês? Ok, muito bom então, né? Então vamos começar a nossa segunda lição desse segundo trimestre, que traz o título Os Crisóis da Vida. Eu quero ver com vocês aqui um versinho de abertura, para você logo já entrar no clima da lição, que diz assim: Amados, não estranheis o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Bueno, você sabe que em laboratório é muito comum eles usarem recipiente para pôr ali várias matérias, né? Na maioria das vezes para sofrer um processo de transformação. E esses recipientes que são usados em laboratórios normalmente são vasos assim de matéria muito resistente ao que nós chamamos de crisol. Então o título da nossa lição é Crisóis da Vida, não é? Então esse recipiente é dado o nome de crisol, né? Esse recipiente recebe ali então vários materiais e ele resiste a altas temperaturas, 100 graus, 200, até 300 graus, quem sabe, à medida que for a necessidade, né, do uso do material que vai ser usado, ou seja, que está lá dentro. Uns se derretem até, ou chiam e tal, conforme a temperatura vai subindo, né? E para crisol tem outras definições também no dicionário, mas eu prefiro ficar com essa definição. O crisol, né, é um vaso de matéria muito resistente e ele é uma prova severa, ele serve para isso, uma prova severa. Essas definições também pode caber exatamente na sua vida e também na minha vida espiritual. Surpresa. Bom, surpresa pode nos acontecer de várias formas, né? Uma notificação súbita, por exemplo, de que você perdeu o emprego. Ai, que dor! Ai, que choque! Ser traído por alguém que você imaginava que lhe amasse. Ai, que dor! A gente sofre. Por mais lamentável que seja a dor, é pior ainda quando acontece de surpresa, não é, meus irmãos? A gente, quando é traído, por exemplo, de surpresa, se fica sabendo, a dor é muito grande. Um amigo que lhe trai, uma amiga, qualquer pessoa da sua família, inclusive, quando lhe trai, a dor é muito grande. Agora, essa experiência de sofrer, essa experiência de dor pela fé, pode, portanto, ser considerada um processo de fundição, que nós podemos sofrer também a dor da transformação ou não. É por isso que no livro de 1 Pedro está escrito lá, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecesse, né? Então nós não podemos estranhar quando provas nos acontecem, né? Porque esse processo de fundição de Estado para Estado,
né? Mudança de caráter, né? Tudo isso é chamado de crisol, né? Os produtos sofrem lá dentro, mas depois são transformados. Espiritualmente falando, nós sofremos, até perdemos alguma coisa, segundo o nosso entendimento pessoal, humano, perdemos alguma coisa. Mas diante de Deus, a gente ganha. Porque essa transformação, quer você queira, quer você não queira, ela está sendo feita por Deus. Dizemos que essa transformação está sendo feita por Deus, né? Isso para nosso crescimento espiritual. E quando eu vou lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, versículos de 12 a 19, eu chego à conclusão de que aquele que sofre por amor a Cristo não deve, em hipótese alguma, entristecer-se. E pelo contrário, né, irmãos? Pelo contrário, a gente deve se alegrar-se na glória de Deus, porque Deus, você sabe, Ele é único e Ele é poderoso e pode todas as coisas. Então, como nós um dia fomos chamados e possivelmente seremos salvos segundo a vontade de Deus, né? Deus tem interesse na gente. Então ele quer transformar, quem sabe, o nosso caráter. E para que soframos essa transformação de caráter, precisamos passar às vezes por algumas surpresas, alguns obstáculos. É o que quer dizer essa lição aqui. E quando você sofre por Deus, é motivo de alegria, realmente, porque você sabe que tudo que Ele fez, faz e continuará fazendo por você, não existe paralelo. Foi a melhor coisa que Deus poderia ter feito para o ser humano, foi providenciar a salvação em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, revise seus conceitos quando algo de mal lhe acontece. Quem sabe você está passando pelo processo do crisol, processo de pressão, processo de depuração, eu diria. Você precisa, eu preciso, nós precisamos, para que um dia verdadeiramente sejamos chamados filhos de Deus. Amém? Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que estamos juntos mais uma vez estudando a palavra de Deus. Estamos entrando na segunda semana da lição desse trimestre, que tem como fogueiras da provação. E essa semana nós vamos estudar um tema muito importante, crisóis da vida. E hoje, segunda-feira, vamos estudar o tema crisóis de Satanás. E o texto para meditarmos nesta manhã é 1 Pedro 5:8, que diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás, ele tem se apresentado de forma muito enganosa. Lá no Éden, ele era a serpente que enganava. E depois ele se torna o leão que devora. Ele primeiro engana as pessoas, depois ele devora a fim de destruir a pessoa para que ela não receba a oportunidade de salvação. E ele se apresenta de várias maneiras, até como anjo de luz, porque o inimigo ele tenta sempre nos iludir, mentir, porque o que ele fala sempre é mentira. Ele mistura a verdade com a mentira. E como nós podemos nos atacar, podemos nos defender disso? Estudando a palavra de Deus, tendo comunhão com Deus e Espírito Santo, para que nós possamos perceber os erros que o inimigo está lançando sobre nós.
a fim de não nos confundirmos, como muitos têm se confundido quando abrem a palavra de Deus. Então, nós não precisamos ter medo do inimigo, ele é um inimigo terrível, mas nós não precisamos ter medo dele, nós precisamos atuar de forma prudente, como diz aqui, sejamos sóbrios e vigilantes, mas nós não precisamos ter medo. Por quê? Porque o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão ao nosso favor, estão do nosso lado, nos protegendo. E Jesus, lá na cruz, ele derrotou Satanás. Isso é a vitória de Cristo, ele é a nossa vitória quando nós estamos em Jesus. Portanto, permanecemos em Cristo para que a nossa vitória possa ser uma vitória completa. Porque Paulo diz, em Jesus somos mais que vencedores. Jamais devemos ir para o embate com Satanás sozinhos. Por quê? Porque ele é um inimigo poderoso. E ele, como não pode destruir a Deus, a Cristo e ao Deus Espírito Santo, ele se vinga no povo de Deus. E todos aqueles que desejam ser fiel ao Senhor, ele vai fazer de tudo para nos destruir. Por isso, a Bíblia é clara quando diz que ele está como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nós nunca precisamos temer ao inimigo. Por quê? Porque Jesus já venceu esse inimigo na cruz do Calvário. Porém, nós precisamos entender que nós não precisamos entrar no seu terreno, não nos aproximarmos das suas tentações. Ele vai usar de tudo, ele vai mentir, ele vai iludir, mas as nossas armas contra esse é o estudo da palavra de Deus, é a oração, é a comunhão e o testemunho em Cristo Jesus. Que nós possamos entender, conforme está em Tiago 4,7, que diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar ao diabo significa andarmos sob a direção do Espírito Santo. É muito difícil para um ser humano, eu diria que é impossível para um ser humano resistir às tentações do inimigo sem Cristo. É impossível você ser vitorioso sem Jesus, porque em Jesus somos mais que vitoriosos, somos mais que vencedores. Querido irmão, querida irmã, permaneça em Cristo, não desista de Jesus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, mas sujeitai-vos ao Senhor Deus. Esta é a minha oração por mim e por vós. Amém. Terça-feira, nós temos como título Grisóis do Pecado. O verso principal para nós meditarmos está em Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Tudo que fazemos tem consequências. Se você permanecer ao sol forte como com um sorvete, ele vai derreter. Causa e efeito andam juntas. Não importa quanto queiramos que as coisas sejam diferentes, com o pecado ocorre a mesma coisa. Ele tem consequências, Deus não se assenta no céu imaginando que coisas terríveis pode fazer das pessoas que pecam. Não. O próprio pecado traz suas consequências. A lição de hoje está preocupada com aqueles que conhecem a verdade e não as praticam, não se firmam na verdade. Passam a tomar atitudes longe de Deus. Passam a ser pessoas que permitem que, por não se fundamentar na verdade, se não permanecer, não praticar a verdade, passam a viver constantemente com o pecado. As consequências disso são dolorosas e angustiantes, agora, no presente e também no futuro. Eu gosto de um texto que diz assim, alguns versos antes que Paulo descreveu essas consequências como a ira de Deus, a ira divina nessa passagem é simplesmente o ato divino de permitir que os seres humanos escolham o que semearem. Ou seja, Deus dá o direito a cada um de ser livre, de escolher se quer servir a Deus, se quer servir ao pecado.
Mas se você escolher servir ao pecado, você saiba que tem consequências terríveis. Desde o céu, Deus alertou: se comeres desse fruto, certamente morrereis. E se nós seguirmos essa caminhada longe de Deus, sabendo que estamos fazendo errado, as consequências disso serão angustiantes, dolorosas, e muitos serão destruídos junto com Satanás, os seus demônios, no lago de fogo. Mas a lição também nos leva ao seguinte: temos considerados as consequências de transgredir a lei moral. Mas quanto à quebra das leis de saúde, nosso corpo é morada do Senhor. Muitos, por haverem tomado decisões erradas, conhecendo a verdade, mas deixando a verdade de lado e praticando aquilo que é errado diante de Deus de forma consciente, estão trilhando um caminho muito duro e que não, como nós temos liberdade, muitos acham que por ser livres eles podem escolher aquilo que é errado, que não tem problema. E a Bíblia diz aqui que em Romanos 1, 21 diz assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o insensato coração. Vejam, eu sei que é verdade, eu sei que existe um Deus, eu conheço os seus ensinamentos, mas eu pratico o errado. Deus te dá essa liberdade de escolha, mas as consequências, eu repito, elas são dolorosas e angustiantes, porque aqueles que se afastam de Deus, eles serão verdadeiramente destruídos junto com Satanás e seus anjos maus. E diz no verso 32 assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte e que os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Parece que nós vivemos isso muito claro nos dias de hoje, né? As pessoas não só reprovam a Deus, reprovam as coisas da palavra de Deus, rejeitam Cristo, mas também batem pau para aqueles que o fazem. Então, essas são consequências sérias do pecado e que ninguém vai ser tomado por inocente que tomar essa decisão. Que nós possamos entender que o pecado ele engana e ele, por último, ele mata o ser humano, ele deixa o ser humano sem oportunidade de salvação. Mas isso depende da sua decisão. Eu escolho servir a Cristo. E eu sei que você também escolhe servir a Cristo. Não desista de Jesus em qualquer hipótese da sua vida. Em breve Jesus voltará e nós moraremos eternamente no céu, livres da presença do pecado para sempre. Que Deus nos abençoe. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Próximo tópico: crisóis de purificação. E olha só o que diz o verso de referência dentro desse contexto. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo. Isso está lá em Jeremias 9, verso 7. Se Deus deseja proceder à purificação, é sinal de que existem algum elemento contaminando. E o crisol, que é algo central dentro do estudo desse trimestre, tem justamente como objetivo a retirada de elementos estranhos, ou seja, elementos que contaminam um determinado elemento, uma determinada substância. E conosco não é diferente. Tudo aquilo que é prejudicial, que não deve fazer parte da nossa natureza humana, Deus coloca mecanismos e nos dá orientações de como proceder esta purificação. E todo aquecimento, toda purificação, às vezes, é um processo doloroso, mas que tem como resultado final um ganho, que tem como resultado final a própria eternidade. O que você acha disso? Tema seguinte:
crisóis de maturidade. É claro que o refino em termos de comportamento, em termos de pensamento, o refino positivo, ele pode gerar um nível de maturidade mais acentuado. E como é bom quando nós verificamos em nós mesmos e em outras pessoas um nível de maturidade acentuado, um nível de maturidade principalmente no contexto espiritual mais acentuado. E dentro desse contexto, nós podemos ler a seguinte passagem que está lá na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, que diz assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. É claro que o orgulho, o aspecto relacionado à exaltação própria, ele faz parte da natureza humana. Mas como é bom quando conseguimos podá-lo, quando conseguimos controlá-lo. E Paulo aqui estava sendo revestido da direção, da influência de Deus através do Espírito Santo. Ele mesmo tinha medo de se vangloriar com tal privilégio. E portanto ele destaca aqui que foi cometido de algo que o deixasse frágil, justamente para impedir que ele se sufocasse, que ele se deixasse contaminar justamente pela autossuficiência da palavra de Deus. Existe uma grande distinção entre a poda e o corte. Quando nós podamos uma árvore, nós vamos lá e simplesmente eliminamos determinadas partes dela que talvez sejam desnecessárias ou seria útil para o seu próprio desenvolvimento. Isso ocorre com nós também. Às vezes é necessário cortar alguns elementos para que venhamos a crescer de maneira mais benéfica. E o corte é justamente no sentido de interromper de forma definitiva algo que está acontecendo. Então, nós temos que ter em mente justamente essa distinção. O que é um corte e o que é uma poda? Se entendermos esses dois lados, conseguiremos entender o que significa o desígnio de Deus diante do nosso crescimento. Encerrando a lição e fazendo uma síntese, nós podemos concluir que Deus conhece profundamente os nossos corações, os nossos sentimentos, nossos desejos, os nossos reais objetivos. E o mais interessante disso é que Ele conhece de maneira muito mais profunda do que nós mesmos. Às vezes tentamos fazer uma autoanálise, tentamos ponderar e avaliar os nossos sentimentos, as nossas percepções. Mas não tenha dúvida, mesmo que você chegue num nível de profundidade considerável, um nível de profundidade que você chegou não se compara ao nível onde Deus consegue chegar. Deus, através de Jesus Cristo, monitora os nossos sentimentos e mergulha profundamente, chegando ao mais distante nível de entendimento. Portanto, se você acha que você se conhece, ok, sem problemas. Mas o céu conhece você de uma maneira forte, impactante e inigualável. E entra num nível de detalhamento que a nossa mente não consegue perceber. Portanto, nós temos a certeza de que o nosso Criador nos conhece profundamente. Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Não perca isso em sua mente. E nos encontramos no próximo estudo. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Não temos palavras para agradecer teu grande amor, Pai. Não há nada que nos recomende a Ti. Obrigado porque não olhas para a nossa vida desleixada, e sim para a justiça maravilhosa de Cristo. Louvamos-te
Em nome de Jesus. Amém.